Hoje nós vamos conversar sobre a importância da psicoterapia para o tratamento de transtornos emocionais. Muitas pessoas me ligam ou escrevem nas redes sociais conversando comigo, questionando se de fato a psicoterapia ajuda em tratamentos, principalmente quando são casos mais crônicos, agudos, um transtorno obsessivo compulsivo, uma bipolaridade ou diagnósticos assim até com um quadro psicose, né, onde a pessoa perde contato com a realidade, mas também desde uma depressão mais leve, as pessoas que começam a fazer tratamento medicamentoso e às vezes também alguns profissionais da área da saúde emocional que ainda acreditam e insistem que o tratamento ele é possível de ser feito apenas de base medicamentosa. Há pessoas que, quando estão em sofrimento emocional, procuram um profissional da saúde emocional, um médico, um psiquiatra, e de fato, às vezes uma intervenção ela vai dar uma resposta imediata porque aquele quadro, aquele problema não era uma patologia instaurada, não era uma depressão já definida. E nós sabemos que há vários níveis de depressão, vários tipos de sintomas de bipolaridade, desde os de caráter neurótico, aqueles que a pessoa tem acesso a essa alteração de comportamento, até os de caráter psicótico, a pessoa já comporta-se de forma que nem mesmo ela sabe o que ela está fazendo. Porém, a psicoterapia, ela tem uma função no tratamento emocional, porque nós temos que entender a palavra psicoterapia. É a terapêutica da psique, da alma, né? Da parte emocional, a terapêutica do emocional. Assim como nós temos a fisioterapia, que é a terapêutica do físico, a fonoaudiologia, que é a terapêutica, o processo de atividades para melhorar a condição da fala, da expressão verbal. A psicoterapia é exatamente isso. É nessa demanda que a gente pensa o tratamento da psicoterapia. E dentro de uma perspectiva de ajuda, por que então a psicoterapia ela faz uma diferença nos pacientes que têm o tratamento medicamentoso, são acompanhados por psiquiatras e ao mesmo tempo, paralelamente, juntamente com a medicação, fazem um suporte psicoterápico? Porque há uma diferença na evolução do tratamento, há uma melhora. Porque quando a pessoa se sujeita a um processo de psicoterapia, a psicoterapia vai fazer uma evolução na busca deste paciente. O paciente chega, a pessoa chega com sofrimento, a família indicando, vem junto muitas vezes, e cria-se uma expectativa de que a terapia realmente vai dar uma condição diferenciada, vai dar uma resposta, vai dar uma condução para aquele tratamento e com isso vai acontecer um milagre. Esta é uma expectativa. E muitos pacientes chegam suspeitando de fato de que esta condição possa acontecer, de que a cura possa acontecer. Até porque já existe muitas pessoas dizendo que não existe a cura, apenas a medicação ou a medicação para o resto da vida. São posições que eu particularmente defendo que não é bem assim. Nós temos a ciência da psiquiatria, nós temos a ciência da psicologia, dentro da psicologia nós temos os psicólogos clínicos que desenvolvem a psicoterapia. Então, dentro de uma dinâmica cerebral, é aí que eu quero pegar o ponto da importância da psicoterapia, que a importância da psicoterapia ela está na fala, no falar. O remédio ele não pensa, o remédio é uma química, ele vai restabelecer a organização do que está faltando em termos de reagentes, de condições da fisiologia neurovegetativa do paciente, a ausência de alguma química que aquela patologia foi desenvolvendo no cérebro daquele paciente.
Porém, a medicação em si, ela não fala, ela não conversa. E a psicoterapia é o espaço da fala. E aí, tá? E onde isso faz a diferença? Faz a diferença é que o nosso cérebro, como animal, nós temos a central das emoções, dos sentimentos de pulsão, dos sentimentos mais brutos, né? Que é o limbo central, né? A região límbica do cérebro, onde é responsável pela organização, pela sistematização das emoções. Mas como ser humano, nós temos uma outra região do cérebro, que é o córtex central do cérebro, onde é responsável pela parte da estrutura do pensamento, da simbolização, da palavra, do dizer, que é aí onde está a nossa diferença com os animais. Muitos animais têm uma estrutura cerebral também com esse sistema límbico, mas não tem essa estrutura evoluída que é do córtex central. No córtex central nós vamos ter um item de grande evolução do cérebro que nos dá a diferença como espécie humana, Homo sapiens, que é o que fez nós estarmos numa condição de superioridade no sentido de potencial de pensar. Nós somos capazes de simbolizar, de pensar, de raciocinar. É aí que está a diferença para o ser humano. Eu sempre faço a comparação que o ser humano, em relação aos animais, nós temos a diferença de que a gente pensa. E onde é produzido esse pensamento é a estrutura do córtex central. Nós temos um telencéfalo altamente desenvolvido que nos dá a capacidade de elaborarmos pensamento. Por isso que no processo de psicoterapia, quando o paciente ele se sujeita a uma boa psicoterapia, ele vai dizer e vai tentar nominar e perceber, e simbolizar e buscar as origens e buscar a história das pulsões, das emoções que ele tem e que muitas vezes está deixando ele em sintomas patológicos ou com alguma disfunção de comportamento, na qual não está tendo acesso, na qual não está conseguindo ter a capacidade de entender sobre aquilo. Então, na psicoterapia, que ela é contínua, provavelmente provavelmente não, tecnicamente ela é semanal, então na psicoterapia nós vamos ter essa diferença, porque o paciente medicado ou não medicado, com transtorno emocional, ele terá nomeado um espaço para dizer. Neste dizer, a pessoa ela vai encontrar várias formas de dizer. Por exemplo, a criança na psicoterapia ela não vai dizer com as palavras que nem o adulto. O adulto fala pelas palavras, a criança fala pelo brincar. Então já muda também a técnica com a criança. E também por isso que nós vamos encontrar diferentes abordagens e formas de se fazer a psicoterapia. Porque a psicoterapia ela tem várias abordagens. E alguns pacientes se adaptam a algumas abordagens, outros não. Eu escolhi uma abordagem de psicoterapia que leva o paciente a pensar e a encontrar a resposta por ele mesmo. O meu papel é pontuar, devolver aquilo que a pessoa não está vendo e interpretar, transformar aquilo em uma simbolização e dar um significado para aquilo. E aí eu sempre digo para os pacientes que fazem processo de psicoterapia nessa abordagem que é o que a gente trabalha com a psicanálise. Eu especificamente dou o nome no meu método de psicanálise contextualizada, onde eu faço o seguinte comparativo: eu sou um paredão do jogo de tênis. Eu sempre falo muito isso para os pacientes que estão em começo de processo de psicoterapia. No jogo de tênis tem um paredão onde os jogadores treinam. O jogador bate a bolinha no paredão, a bolinha volta para ele. E ele vai treinando também o ritmo de que ele faz essa jogada com a raquete, bater na bola, a bola volta para ele, conforme a bola volta para ele, é o jeito que ele passou a bola. Então a palavra do paciente bate em mim e volta muitas vezes
com algumas questões que o próprio paciente não está enxergando. Ele está dizendo uma coisa e está entendendo outra. Eu devolvo aquilo conforme o processo que ele não está conseguindo enxergar. E onde a pessoa vai mudando a nível de comportamento e pode melhorar o seu sintoma do processo de transtorno emocional. Ela vai melhorando naquilo que ela, ao ver, ao enxergar, ela entende, ela tem um insight e aí então ela faz preposições de mudança de comportamento a partir do que ela entende. Nesse sentido, a gente diz que a psicoterapia ela é o usufruto da parte mais evoluída do cérebro humano, que é o córtex central, que é onde a gente pode potencializar o pensamento, a linguagem e entender das coisas, entender da nossa história, que muitas vezes tem muita coisa que ficou guardada, escondida. Algumas psicoterapias vão dizer para a pessoa o que elas têm que fazer. Algumas terapias vão induzir, às vezes, um comportamento para uma melhora mais momentânea, que a pessoa está com sofrimento, ela precisa aliviar aquele sofrimento. Porém, eu fico um pouco com o pé atrás das psicoterapias onde o psicólogo ele dá a resposta ao paciente. Às vezes é uma tentação da gente querer fazer isso. A gente está diante de um paciente que está em sofrimento e precisa de uma resposta. Mas se eu cair nessa tentação como psicólogo, como psicoterapeuta, de querer devolver essa resposta ao paciente, eu não vou esperar o tempo dele de ter um insight, de ter a autopercepção. Por isso que a gente fala que a psicoterapia é água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Então, nesse sentido que o tema de hoje, a importância da psicoterapia no tratamento das doenças emocionais, ele vai de encontro a muitos questionamentos que as pessoas fazem. Porque tem muita gente que chega na terapia, na psicoterapia, já cansado de ter feito muitos tratamentos também com outros profissionais, outras psicoterapias, porque vão muito em busca de uma resposta imediata. Não existe resposta imediata para bons tratamentos de saúde emocional. Aí, nessa condução de usufruir o que nós temos de mais evoluído no cérebro humano, que é o córtex central, que é a capacidade de abstração, que eu sempre faço a brincadeira, né? Que o ser humano ele tem um comportamento fisiológico que prova que nós temos o cérebro altamente evoluído, o telencéfalo altamente evoluído, que é esse gesto do pinçar. E eu faço um trocadilho. Quem pinça, como ser humano, pensa. A psicoterapia é para que você possa usar essa sua condição de pensar. Se você faz uma psicoterapia que o outro pensa para você, então você não está usando o seu córtex central e a sua capacidade de abstrair e de chegar às conclusões por você mesmo. Lógico que tem o labor, tem o trabalho do profissional, que é fazer com que na fala do paciente eu possa enxergar aquilo que ele não está vendo, mas ele está dizendo, que basta eu devolver no momento certo e na maturidade do paciente também de enxergar. Então, se você conhece pessoas, ou se você mesmo precisa de um processo de psicoterapia, pode ter a certeza que tecnicamente, cientificamente, a neurociência já sabe e já dá respostas concretas de que pacientes com auxílio medicamentoso e psicoterapia têm mais chance de evoluir no seu processo de cura da doença emocional. Porque sabemos que a cura não é a ausência do problema, mas é a capacidade de lidar com o problema que se tem e com a sua história pessoal. Um abraço e até o nosso próximo tema.